Você já parou para pensar como ser feliz de forma simples, sem precisar de riquezas ou status? E se eu te dissesse que há mais de 2000 anos, um filósofo chamado Epicuro acreditava que a chave para a vida plena estava ao alcance de todos nós. Hoje vamos explorar as ideias do epicurismo e descobrir como essa filosofia pode mudar a sua vida. Oi, eu me chamo Natalício e neste vídeo você vai entender como o epicurismo enxergava o prazer como um caminho para a felicidade. Se você curte filosofia e como ela se conecta no nosso dia a dia, já se inscreve no canal e curte o vídeo. Epicuro, um dos mais influentes filósofos gregos, nasceu em 341 a.C., na ilha de Samos. Foi fundador da escola de pensamento conhecida como epicurismo. Ele revolucionou a forma como as pessoas entendiam a busca pela felicidade. Diferente de muitos pensadores da época que valorizavam a fama, o poder ou a riqueza, Epicuro pregava que o verdadeiro objetivo da vida era alcançar a felicidade por meio do prazer, mas não qualquer prazer. Ele acreditava que o prazer genuíno vinha de viver de maneira simples e equilibrada, e acima de tudo, sem sofrimento. Para ele, os prazeres mais desejáveis não eram aqueles de festas extravagantes, excessos ou luxos, mas sim o estado de ataraxia, uma paz profunda da mente, livre de medos e perturbações. Essa paz interior só seria possível ao reduzir dores físicas e angústias mentais. Epicuro fundou a sua escola em Atenas, chamada de O Jardim, onde ensinava que a felicidade dependia de escolhas conscientes e racionais. Ele incentivava seus discípulos a evitar desejos fúteis e focar apenas nas necessidades essenciais para se poder viver bem. Suas aulas não eram apenas filosóficas, mas também práticas. Ele falava sobre enfrentar o medo da morte, lidando com a ansiedade sobre o futuro e defendia a importância das amizades verdadeiras. Ao contrário de muitas escolas filosóficas da época, que excluía certos grupos de pessoas, o Jardim de Epicuro era aberto para todos, incluindo mulheres e escravos, o que mostra o quanto ele valorizava a igualdade na busca pela felicidade. Epicuro oferecia uma espécie de manual para uma vida mais simples e satisfatória. Ele observou que a maior parte do sofrimento humano vinha da busca incessante por coisas que no final só aumentavam a insatisfação. Queremos sempre mais dinheiro, mais reconhecimento, mais prazer imediato. Para ele, quanto mais perseguimos estes desejos, mais nos distanciamos da verdadeira felicidade. O prazer duradouro, segundo ele, está em pequenas coisas. Uma boa refeição, a companhia de amigos, ou até mesmo o prazer de um dia tranquilo, sem dores ou preocupações. A filosofia de Epicuro também tinha um forte componente de autossuficiência. Ele acreditava que a felicidade não deveria depender de fatores externos, mas sim do autocontrole e da capacidade de administrar os nossos próprios desejos. Sua ideia de prazer não estava ligada ao hedonismo desenfreado, mas um entendimento mais profundo de que menos é mais, ao distinguir entre o que é realmente necessário para se viver e o que é supérfluo. As pessoas poderiam eliminar as causas da ansiedade e do sofrimento. Epicuro construiu a sua filosofia em torno da análise profunda dos desejos humanos, buscando entender o que realmente nos leva à felicidade e o que nos afasta dela. Para isso, ele dividiu nossos desejos em 3 categorias principais: os naturais e necessários, os naturais, mas não necessários, e os vãos. Essa divisão é fundamental para entender como devemos lidar com nossos anseios e como o controle sobre eles é a chave para uma vida mais feliz e equilibrada. Primeiro temos os desejos naturais e necessários, que são os mais básicos e essenciais para a nossa sobrevivência. Estes incluem coisas como comer, beber, dormir e
ter um abrigo. Eles são essenciais para manter a vida, e a satisfação por esses desejos gera um prazer genuíno, que Epicuro valorizava como uma parte importante da felicidade. A diferença aqui é que ele não falava de excessos. O prazer não está em comer em demasia ou buscar banquetes luxuosos, mas sim em entender as necessidades básicas de forma equilibrada e suficiente. Quando estamos com fome, o simples ato de comer algo saudável e nutritivo traz um prazer imenso, que pode nos satisfazer por completo. É nesse tipo de satisfação que encontramos uma fonte de prazer que não nos causa sofrimento ao longo prazo. Depois vem desejos naturais, mas não necessários. Estes desejos também fazem parte da nossa natureza, mas não são necessários para a nossa sobrevivência ou bem-estar. Aqui entrariam, por exemplo, o desejo por uma comida mais sofisticada, uma cama mais confortável ou até mesmo roupas de luxo. Embora esses desejos possam proporcionar prazeres, estes são temporários e não são necessários para se viver bem. Ignorá-los não gera sofrimento. Epicuro enfatiza que a busca por esses prazeres pode até mesmo nos afastar da verdadeira felicidade, especialmente se precisamos deles para nos sentirmos realizados. A chave aqui é entender que, enquanto eles podem ser agradáveis, não devemos dar-lhes mais importância do que merecem. A simplicidade continua sendo a melhor escolha para uma vida sem perturbações. Por fim, temos os desejos mais perigosos segundo Epicuro, que são os desejos vãos. Esses desejos não estão enraizados em nossa natureza física, mas são criados pela sociedade e pelas nossas ilusões. Desejos como fama, poder, riqueza e reconhecimento social pertencem a esta categoria. O grande problema com os desejos vãos é que eles nunca podem ser completamente satisfeitos. Sempre que conquistamos um pouco de poder, queremos mais. Sempre que obtemos algum reconhecimento, desejamos uma maior audiência. Esse ciclo interminável nos mantém em constante estado de insatisfação, ansiedade e sofrimento. Epicuro defendia que a busca por esses desejos é uma armadilha, pois eles nos afastam da paz de espírito e nos colocam em uma corrida sem fim por algo que nunca será suficiente. O segredo para a felicidade, segundo Epicuro, é focar exclusivamente nos desejos naturais e necessários, ignorando os outros dois desejos. Ao fazer isso, evitamos o ciclo de frustração e sofrimento que muitos enfrentam ao buscar prazer em coisas que, no final das contas, não trazem a verdadeira satisfação. Um exemplo moderno seria a pessoa que, ao invés de se contentar com uma refeição saudável e saborosa, passa a vida obcecada por restaurantes caros. Ou aquele que, ao invés de apreciar o conforto de uma casa simples, busca incessantemente uma mansão luxuosa. Essa tríade de desejos é o coração do pensamento epicurista. Epicuro acreditava que, ao identificar e controlar nossos desejos, podemos alcançar uma vida de prazer autêntico, sem as dores causadas pelas expectativas irreais. A felicidade, portanto, não está no acúmulo de bens materiais ou na busca incessante por poder, mas na simplicidade de viver bem com o essencial. Outro ponto importante no epicurismo é como Epicuro lidava com o medo da morte e dos deuses. Ele dizia que o medo da morte é irracional, porque quando estamos vivos, a morte não existe. E quando morremos, não estamos mais aqui para sentir nada. Ou seja, não há motivos para temê-la. Já sobre os deuses, Epicuro acreditava que eles existiam, mas não se importavam com as ações humanas. Então, nós não deveríamos viver em função deles, ou temer os castigos divinos. Recapitulando, Epicuro nos ensina 3 coisas fundamentais. O prazer verdadeiro está na ausência da dor e no equilíbrio. Devemos focar nos desejos naturais e necessários, e não precisamos temer a morte ou viver em função das expectativas divinas. A felicidade está em suas mãos. Basta fazer escolhas simples e conscientes. Se você gostou dessas ideias e quer ver mais conteúdos assim, se inscreve no canal, deixa um like e um comentário para me ajudar. E muito importante, se esse vídeo realmente te impactou, compartilha com um amigo seu, porque o YouTube acaba não fazendo isso para ajudar quem está começando. Mais uma vez, muito obrigado
e até a próxima. Valeu!